Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmãos, a sorrir. Oremos. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. O seu canto atraía crianças, velhos e moços. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês e as dores nos corações dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Compôs poemas de rara beleza, subindo a um monte e derramando versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Sua sensibilidade se compadecia das dores do próximo e assim multiplicou pães e peixes, lhe saciando a fome física. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças e lhes falou do Pai que está nos céus. Enérgico nos posicionamentos morais, usou sua voz para o discurso de honra, defendendo o templo, a casa do Pai dos que desejavam lesar o povo. Olhou para a figueira e convidou o cobrador de impostos a descer a fim de estar com ele. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre, mas ele preferiu penetrar os corações dos homens para que eles usufruíssem de paz e a tivessem em abundância. O seu nome é Jesus, o amigo divino, que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que assim seja. Meus irmãos, bom dia. A nossa leitura dessa manhã está em Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça,
mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Que assim seja. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Alta de Souza, com o título Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, onde trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Todo o anseio da crença acalma as dores, toda prece é uma luz para quem chora. A oração é o caminho cor de aurora para o sonho dos pobres pecadores. Ó corações que a lágrima devora, vinde através dos rudes amargores, cantar na luz dos grandes esplendores, vossa iluminação de cada hora. Vinde rememorar no espaço infindo, neste lar de Jesus, ditoso e lindo, das desventuras, para bendizê-las. Feliz o coração sereno e forte, que triunfa da lágrima e da morte, palpitando na esfera das estrelas. E eis que chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade, e percorre o silêncio do caminho. Venha o nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida à claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Com o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua
ressurgindo da treva a cada dia. Que assim seja. Bom, pelo nosso hino e a poesia, nós já começamos a entrar no tema de hoje, que vai falar sobre o silêncio, com o título A Melodia do Silêncio. Que é até mesmo esse título, né, é uma mensagem de Joana de Ângeles. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o silêncio. E o título diz, né, Melodia do Silêncio. E a gente entra ali já nessa reflexão. Melodia é som, é algo a ser manifestado. Então, o silêncio é definido como ausência de fala, ausência de barulho, ausência de ruídos, ausência de manifestação. Porém, se formos adentrar nesse tema, se formos analisar o que é realmente o silêncio, vamos ver que o silêncio é algo, é a manifestação de alguma coisa. Então, até mesmo o silêncio é uma melodia, traz essa melodia, traz uma reflexão. Porque o silêncio, ele trabalha o nosso interior, ele trabalha a nossa alma, trabalha os nossos ouvidos. E também, por meio do silêncio, nós nos comunicamos. Existem várias formas de expressar o silêncio, porque por mais que não falemos, nós estamos nos expressando de alguma forma, seja pelo nosso olhar, seja pela nossos lábios também, pois podemos entortar, podemos dar um sorriso, podemos fazer um bico, e tudo isso é o silêncio da palavra, mais a manifestação de um pensamento, de um sentimento. E nesse mundo atual, na nossa rotina, é uma rotina muito acelerada, mesmo estando em meio à pandemia, em meio ao isolamento, onde muitas pessoas estão trabalhando em casa e muitas outras, acho que a maioria não, né? Então, essa rotina acelerada do mundo atual faz com que percamos a essência do silêncio, faz com que a gente esteja sempre envolvido com esse barulho, com um ruído que dificulta estarmos ouvindo além do barulho externo. E o que é ouvir além? É ouvir a natureza, é ouvir a manifestação de Deus por meio de suas obras, é ouvir o contato com a espiritualidade, sentir então as orientações que nos chegam, porque nós sabemos que não estamos sozinhos em nenhum momento, em nenhum instante. Deus nos cerca por todos os lados, nos amparando para que consigamos estar em nossa caminhada diariamente em evolução, em crescimento. Porém, esse amparo só nos será percebido a partir desse silêncio que fazemos interior. O silêncio para conseguir perceber a aproximação dos benfeitores. O silêncio que nos faz que faz com que a nossa intuição aflore e possa estar percebendo os sinais, pois Deus fala conosco por meio de sinais. Deus é essa extrema melodia do universo que vem trazer esse título da nossa palestra, por meio do silêncio, que na verdade é uma manifestação. É um silêncio que fala, é um silêncio que preenche, que sustenta e que alimenta. Existe uma frase que é conhecida no meio espírita e em nossa casa
tinha essa frase, né, colada em todos os bancos. E ela dizia assim: o silêncio é uma prece. O que significa isso? Você estar em silêncio, porque essa orientação é para trabalhar ali justamente a serenidade na casa espírita. Muitos utilizam essa frase para trabalhar ali a disciplina dos frequentadores, para que o trabalho consiga essa harmonia que o silêncio promove. Mas você está mudo significa que você está em oração? Significa que você está em silêncio? Temos que parar e observar se eu consigo realizar esse silêncio interior, o silêncio da mente. Silenciar a mente, a palavra, não é simplesmente não a falta de alguma coisa, a inexistência do pensamento ou da fala. Esse silêncio, que essa frase essa frase ela acaba nos induzindo, né? Tenta nos induzir a entrar nesse estado meditativo que a prece promove. Porque a prece é justamente essa comunicação, essa conexão que realizamos com Deus, com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus. Então, a oração, que sabemos ser um instrumento muito, muito poderoso e que faz com que irradie de nós a vibração que estamos emitindo, né? Que estamos gerando em nosso interior. Ela se espalha, ela se expande, até que possa estar alcançando altos voos. E quando estamos com uma mente turbulenta, tumultuada, barulhenta, mesmo sem falar, nós estamos fazendo barulho. Nós não conseguimos entrar nesse silêncio que eleva. O silêncio, ele deve elevar a alma. Ele deve estar fazendo esse trabalho de lapidação do nosso interior, da nossa moral até mesmo. Uma vez o nosso mentor, Paulo de Tarso, falou, né, que as nossas mentes dos trabalhadores estão muito turbulentas, que era preciso, então, acalmar. Em outro momento, ele pediu para que façamos oração, né, em voz alta, e ele nos disse que a nossa oração não se elevou, não passou ali do nosso teto físico. Então, não basta pronunciar palavras para estar orando. Não basta você fechar os olhos e juntar as mãos e repetir algumas palavras. É preciso sentir este momento, sentir o que a prece, a oração realmente promove em nosso interior. Porque por meio da prece realiza-se a cura. A cura interior, a autocura, pois Deus nos deu essa capacidade de nos autocurarmos e Jesus também nos ensinou este caminho da autocura. Então é preciso buscar muitas das vezes o silêncio, o verdadeiro silêncio, para encontrar ali a nossa autocura e começar a trabalhar em cima das nossas necessidades, pois temos muitas capacidades, como Jesus nos deu a orientação, nos deu o ânimo ao falar, brilhe a vossa luz. Todos nós temos essa essência, temos esse brilho interior. E esse brilho, muitas das vezes, é ofuscado pelo barulho no qual nós nos envolvemos,
que é esse barulho externo do mundo, quanto também o barulho interior das nossas preocupações, das nossas angústias, das nossas paixões, dos nossos vícios, desejos. Então, hoje em dia, é muito difícil você sentar e não pegar o celular para mexer, para movimentar, para ouvir, para estar se entretendo com alguma coisa. É muito difícil conseguir contemplar a natureza. É muito difícil você tomar um café da manhã sem estar com a televisão ligada ou até mesmo mexendo no celular junto ali com a refeição. É muito difícil você estar saboreando cada momento, não só das refeições. Eu digo saborear cada momento individual, dando aquela atenção especial. Isso também é um silêncio. Quando você consegue se dedicar àquela tarefa que você está realizando em plenitude. Mas nós temos atualmente que podemos dizer que é até mesmo uma doença, né? Pois nos traz esse prejuízo físico e mental e espiritual, que é não conseguir realizar essas tarefas em plenitude. Essa dedicação a cada momento em especial. A gente se adaptou a esse mundo corrido a fazer tudo ao mesmo tempo. E fazer tudo ao mesmo tempo acaba fazendo com que a gente fuja de nós mesmos. E então a doença vem. Porque sabemos, se não sabemos, vamos estar trabalhando essa mensagem que já nos foi dada, né? Sobre a doença, que diz, né, que a doença ela é uma mensagem do corpo para nós, para a nossa mente, para o nosso eu, de que algo está fora do nível, de que algo está errado, que é preciso voltar alguns passos e retomar o caminho. Então, a doença nos indica que é preciso mudar, que é preciso observar as nossas ações, observar o nosso proceder, o que está acontecendo em nossa caminhada, em nossa jornada encarnatória. Então, esse trabalho do silêncio vai fazer com que essa investigação da causa de nossas dores, da doença emocional ou física, para então tratá-lo. Só podemos estar tratando algo quando sabemos a sua origem, a sua causa. E o silêncio nos dá essa possibilidade de descoberta. Então, tem uma frase que eu não sei o autor, mas diz assim: o silêncio é a arte de gerenciar a alma e domar a língua. Como é conhecido, né? O silêncio é ouro. Então, é algo muito precioso, que é mais vantagem em alguns momentos nos calarmos do que darmos uma resposta. Principalmente quando essa resposta provavelmente seria de uma forma agressiva, grosseira, e que até mesmo nos provocaria ali desavenças com o outro. Por poucas falas a gente faz inimigos facilmente, né? Por pequenas palavras malditas, né, mal pronunciadas, nós fazemos ali desavenças com facilidade, porque nós ainda nesse caminho de evolução que somos imperfeitos, somos egoístas e orgulhosos,
faz com que os melindres surjam muito facilmente. Então, esses melindres, ao ouvir algo mal pronunciado, traz muito prejuízo ao espírito. Os maus entendidos acontecem muitas das vezes por essas palavras mal pronunciadas. Então é preciso muitas das vezes usar do silêncio, que é ouro, para estarmos nos comunicando. Pois quando a gente reage com o silêncio, o outro também dá uma pausa. E vai depois ou na hora, depende ali do momento e da pessoa, depende de cada um, vai analisar aquele seu silêncio. Muitos vão dar uma interpretação que vai ali validar o seu orgulho, né, de ter vencido uma discussão, por exemplo, e outros, um dia, mais cedo ou mais tarde, vão entender que aquele silêncio foi uma resposta muito mais sábia, muito mais completa do que qualquer palavra. Então é preciso muitas das vezes silenciar. Tem uma mensagem de Meimei que diz assim: o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. E esse texto de Meimei, psicografado por Chico Xavier, nos fala muito. Porque o que adianta falar, responder nessas situações? Quando estamos feridos, quando fomos magoados, quando o outro está fora de si, está irritado, quando ouvimos uma ofensa que sabemos que é uma injustiça, né? Do que adianta você entrar na autodefesa quando a situação está em estado alterado? Há momentos para tudo. E como fala aqui, né? É o perdão que se cala e espera o tempo. Aí tem aquela frase, né? A justiça tarda, mas não falha. Por quê? Mesmo que o outro esteja fora da razão, esteja errado em seus conceitos, em suas falas, muitas das vezes não cabe a nós iniciar ali algo que na tentativa de consertar alguma coisa. Porque se fomos feridos, não vamos saber ali no momento ser sábios. A única sabedoria é o silêncio nesses momentos. E ali tudo um dia será esclarecido. E aprendemos isso com a doutrina espírita. Porque a justiça de Deus, ela é implacável. Ela chega a todos nós. As revelações, elas são essenciais em nossa jornada encarnatória. Teve uma vez que eu vi tipo um quiz, né? E perguntaram assim: o que tem em todo final de novela? E uma das respostas foi assim: há as revelações, os esclarecimentos. E é assim a nossa jornada encarnatória também. Se um dia você foi injustiçado,
essa injustiça será revelada, será ali esclarecida. E aquele que cometeu, ou todos que participaram, comungaram com aquilo, eles saberão a verdade. O que importa não é o que o outro está ainda pensando, está nesse atraso, mas o que importa é a verdade. E que ela aparecerá mais cedo ou mais tarde para cada um. Para você, essa verdade já existe, de ser ou não ser aquilo que foi falado. E para Deus também. Para os benfeitores também. E é isso que importa. Quando a gente silencia e entra nesse estado da busca pelo essencial, porque o silêncio ele nos traz ali, né, essa amizade com o que é essencial, a gente se eleva e não entra nessas preocupações banais que faz que o outro, né, provoca ali no nosso meio social. Os ruídos, fofoca, muitas das vezes, né? Então, o silêncio faz com que a gente entre em contato com esse essencial. O essencial são nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, aquilo que a gente faz com o que recebemos. Se recebemos uma injúria, nós podemos estar trabalhando em cima delas a partir ali. Como que se trabalha uma injúria sofrida? Em nossos sentimentos. Saber receber ali uma ofensa é um crescimento. Saber receber bem uma ofensa nos faz crescer espiritualmente. Esse calar e dominar ali a nossa língua, como falou a frase, né? O silêncio é a arte de gerenciar a alma e domar a língua. Então, fazer esse trabalho de domar a língua para não dar uma resposta afiada também, agressiva também, e trabalhar os nossos sentimentos para que não gere ali uma mágoa. Porque quando não sabemos trabalhar as injúrias, os sofrimentos, o silêncio pode também provocar mágoas, ressentimentos. Então é preciso entrar nesse valor do silêncio, compreender o bom silêncio. Porque é preciso, sim, para a saúde física e mental, estarmos filtrando os nossos sentimentos, estarmos nos expressando, estarmos falando, como uma das metodologias de Freud, né? A cura pela fala. Mas essa fala não é você dar a resposta ao outro, não é você entrar em desavença com o outro, como diz muitas frases assim, né? Não pise no meu calcanhar, no meu calo, né? Tem algumas frases assim de que estimula a, a o revide, né? Você revidar. Não é esse sentido de você se expressar, de você falar, de você filtrar os seus sentimentos. Não. Não é o revidar. Não é o você não engolir sapo, né? Uma não é gíria, como que se diz? Tipo, como se fosse, né? Engolir sapo. Ah, não levo o desaforo para casa. Existe esses conceitos na nossa sociedade e que nos cobram muitas das vezes revidar isso, ditado popular, né? Então eu não levo desaforo para casa,
só não pise no meu calo, né? Não engolir sapo, tudo isso, ditado popular, né? Que faz com que, muitas das vezes, nos instigue a revidar, a entrar em desavença com o outro naquele momento. Ou até mesmo você ouviu, alguém te disse que fulano disse aquilo, e já sobe ali um calor e você vai atrás para tirar satisfação com o outro. Não é essa fala, essa expressão que vai fazer com que você se mantenha saudável, pelo contrário. Não é como eu falei, né? A cura pela fala, você falar não é esse tipo de fala. Nós devemos estar filtrando os nossos sentimentos, independente se usamos da palavra ou do silêncio. Porque você falar, você revidar, também vai trazer prejuízo ao seu espírito. Prejuízo em suas relações, também provoca doença ali. A fala mal pronunciada, mal trabalhada. A palavra é um instrumento dado por Deus a nós e devemos estar sabendo utilizá-la bem. E vamos então aqui entrar em outro tópico, falar sobre um pouquinho dos benefícios do silêncio. Então, nossa irmã Rita está falando aqui, deixa eu ler aqui. Quando alguém me provoca, eu sinto Chico me dizendo, não revida, silencia diante da ofensa. Então, é isso que nós devemos estar trabalhando. É esse silêncio. O silêncio que é ouro. Não é o silêncio de amargura, que vai fazer com que você fique amargurado e ressentido. Mas é o silêncio do perdão, como fala aqui Meimei, de aguardar o tempo certo, onde cada coisa vai se encaixar, né? Alguns benefícios do silêncio já encontrados e testados pela ciência, né? Esclarece as ideias, fortalece a memória. Então, muitas pessoas acabam falando, né? Muitas pessoas têm, hoje em dia, eu tenho memória muito fraca, minha memória é péssima, eu tô com pouca concentração. Então, esses prejuízos em nossa memória, uma das causas é a falta do silêncio. É você estar no meio do barulho externo e interno. Então, benefícios do silêncio: fortalece a memória, ajuda na depressão, no tratamento da depressão, porque a depressão é um sentimento de tristeza não sentida. E é preciso, então, fazer esses momentos de introspecção para trabalhar, para permitir estar triste, porque a tristeza é uma emoção necessária. Assim como a raiva é uma emoção necessária, que faz com que a gente consiga estar com a saúde física e mental sempre em restauração. Nós temos emoções bases, e essas emoções bases, elas não devem ser reprimidas, mas elas devem ser bem sentidas. O que é a raiva? A gente tem um preconceito com a raiva, não? Raiva não pode ser sentido, né? Tem que reprimir a raiva. Se você deixa a raiva tomar conta, então existe o modo de sentir bem a raiva e o modo ruim de sentir a raiva. A raiva, ela nos estimula a trabalhar.
ela nos impulsiona a agir, é uma motivadora. Quando ela está em excesso, em desequilíbrio, ela vai estar se provocando ali os desajustes, que vai fazer com que você seja uma pessoa sem paciência, irritada, nervosa, que tenha problemas cardíacos, etc., né? Assim como a tristeza. A tristeza é uma emoção base que é fundamental para estarmos em equilíbrio. Há um momento que a tristeza vem, e aí a gente tem aquela frase, né? Espanta a tristeza. Mas para que ela vá embora, é preciso primeiro senti-la, entendê-la, compreendê-la, abraçá-la. Faz parte. E muitas das vezes essa depressão que muitos entram é essa falta de administrar a tristeza. E ao invés da tristeza vir e ir embora, ela fica. Ela fica e acaba nos adoecendo, emocionalmente e fisicamente. Então, o silêncio ajuda no tratamento da depressão, pois nos ensina a trabalhar essa tristeza, a entender a causa de nossas tristezas. É preciso fazer esse trabalho interior de investigação, de aceitação, de compreensão, para depois sair deste momento que nos inibe, que muitas das vezes até nos provoca ali alguns medos, receios ou angústias. Que encanto os males se espantam, né? Então, sim, mas para espantar os males, é preciso primeiro compreendê-los e aceitá-los. Então, outro benefício do silêncio: previne doenças cardiovasculares, incentiva a criatividade e o bem-estar. Justamente por quê? Porque faz com que a gente olhe para dentro, acalme as batidas do coração, porque quando a gente está em silêncio, a gente respira melhor, a gente respira mais pausadamente, e então a nossa consciência, a nossa criatividade se expande, porque os nossos canais também assim se expandem. E ampliando assim as conexões, a gente fica aberto para receber aquilo que já está em nosso caminho. Como uma palestra feita pela nossa irmã Deoclésia falou, né? Temos bênçãos retidas no céu. E essas bênçãos retidas no céu já nos pertencem. Porém, é preciso encontrar um caminho para recebê-las. E esse silêncio meditativo é um dos caminhos. Porque o silêncio vai nos trazer comandos de ação. A gente vai primeiro silenciar para ouvir, para compreender, para ativar essa nossa criatividade, que é o canal com a espiritualidade maior, que vai nos mostrar sinais, caminhos de como proceder diante situações, problemas, seja no campo profissional, amoroso, familiar, todas as nossas relações sociais e principalmente conosco mesmo, a relação que devemos ter conosco, para compreender quais são os caminhos que devemos estar mudando, quais são as mudanças que devemos promover em nós.
e auxilia também na regeneração de células cerebrais. Então, vai ativar todos os nossos comandos, a nossa glândula pineal vai trabalhar melhor, vai se conectar com mais facilidade à espiritualidade maior. Agora vamos falar de alguns prejuízos que a falta do silêncio causa. Distúrbios do sono, nossa senhora, insônia é uma das reclamações, assim, que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? É uma a insônia está, assim, acometendo os lares, as pessoas de uma forma intensa. Por que tanta insônia? Por que tantos distúrbios do sono? Porque a insônia ela tem diversos níveis, diversos padrões. Se você levanta 3 vezes à noite para ir ao banheiro, já se constata ali uma insônia. Ah, nossa, mas eu levantei, fui ao banheiro, voltei e dormi. Não fiquei acordada. Isso já é insônia? É. O nosso organismo ele já é preparado para desativar durante a noite e dormir a noite inteira, sem precisar levantar para ir ao banheiro. Nosso organismo tem essa função, tem essa sabedoria de silenciar durante a noite, até mesmo comandos fisiológicos como ir ao banheiro. Então essa insônia devemos observar como está a nossa mente, como está os nossos, como fala aqui, né, nossas células cerebrais, nossos comandos. E é preciso, então, para trabalhar essa insônia, trabalhar o silêncio interior, buscar de uma forma meditativa a oração, contemplar a natureza. Quem aí na palestra costuma ficar na janela por alguns instantes, não olhando as pessoas, olhando a vizinhança, mas olhando o céu, olhando as formas que as nuvens, olhando o formato que a nuvem faz, olhando os passarinhos, observando quando um entardecer é mais colorido do que o outro, observando ali quando o céu fica todo rosa. Essa semana teve a lua, como que é? A lua esqueci o nome, mas teve o eclipse, né? Lunar teve. A superlua rosa. Superlua, isso. Quem observou a superlua? Então, essa semana teve. Eu olhei, eu vi que ela estava diferente, mas eu não sabia que era supernova. Depois que eu li a matéria, né, que foi no dia seguinte, que eu pensei assim, por isso que ela estava diferente nesse dia. Eu só li a matéria depois, né? Então, quem observou? Olha, eu tô vendo aqui que muita gente sim. Então, muita gente falando que gosta de olhar para o céu, para a natureza. Eu amo olhar o céu estrelado, as estrelas e a lua. Ontem estavam lindas, eu abri a janela, dormi feliz. Eu observei, linda. Vendo aqui os comentários. Aqui na praia parece maior. Ah, sempre é, né? Estava perfeita ontem, a semana toda. Eu adoro. Que bom. Então, estamos observando, estamos no caminho, então, né? Porque você, se voltar para a natureza,
é se comunicar com Deus. É você entrar em contato com Deus. E aqui no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, esse livro aqui, Leon Denis, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele escreve, ele é tão inspirado que é preciso você primeiro fazer 1 minuto de silêncio para depois iniciar uma leitura de Leon Denis, porque senão você não vai conseguir compreender a extensão de suas palavras. Leon Denis é muito poético, muito poético, ele é muito profundo em tudo que ele escreveu, né? Ele se aprofunda de uma maneira rica que eu fico impressionada. E esse livro aqui, que ele é como se fosse uma dedicação a Deus, né? Porque o tempo todo ele vai falar desse o grande enigma, ele vai falar de Deus o tempo inteiro. E aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 6, as leis universais, ele fala assim, num trecho, né? Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Então, que vozes são essas? E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos, doces e graves, que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Por isso, a alma humana se constitui o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. É uma irradiação da alma divina. Olha que bonito. Né? Muito bonito essa passagem e todo esse capítulo, o livro inteiro, né? Mas essa conexão que devemos estar realizando com o nosso interior, podemos iniciar fazendo esse contato com a natureza, como Leon Denis mesmo fazia. Ele, muitas das vezes, ia para a natureza e ficava lá contemplando, se inspirando na natureza, para encontrar ali um canal, aquele elo íntimo, interior. Ela está falando aqui, né? Davi também. Então, Davi ia para a natureza, tocava lá o seu instrumento e se conectava consigo mesmo, com Deus. Porque, como está escrito na Bíblia, nós somos templo divino. Deus habita em nós. Aí relembramos a frase que já foi citada aqui, né? Brilhe a vossa luz. Leon Denis falou isso aqui também. Relembrou isso também. A partir dessa conexão, podemos estar fazendo essa luz interior se expandir. E ao expandir, a gente se conecta com o outro, a gente contagia o outro,
somos ali um exemplo e conseguimos estar saindo dos estágios que há muitas encarnações estamos presos, que está dentro ali das paixões humanas. E então, despertando essa luz interior, conseguimos um impulso para avançar, para ir avante. Ia falar também, ia citar, Ana Laura citou Davi, né? Ia citar outra pessoa também, fugiu agora. Então, eu quero também falar, recitar uma mensagem aqui de Francisco de Assis que eu recebi essa semana e eu vou ler para nós, para estarmos encerrando a palestra, que já deu o nosso horário. Quando não há nada mais a ser dito, silencia. Quando não há mais nada a ser feito, permitas apenas ser, apenas estar e ficar na companhia do teu coração, e este indicará o momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descansa e refaz tua energia. Não há pressa, a prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de estar e de ser. Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia e esgotamento, repara tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para esse estado, é sentir essa melancolia, né, como falamos. É necessário descobrirmos-nos em tais estados para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Que aí vem as doenças emocionais, as doenças da alma. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Mudar os nossos caminhos. Quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saibas que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua divindade, ficando condenado a não ver mais a luz que é tua por natureza. Não te preocupes se estiveres atento a ti mesmo. Verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento aquilo que realmente necessitas viver. Confia e vai em teu caminho de paz. Bonito, né? Confia e vais em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão, apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. Abrir os olhos para dentro, né? O olhar interior, esse contato íntimo que devemos ter com a nossa natureza, com a divindade que habita em nós. Como nos ensinou Santo Agostinho, é preciso buscar o autoconhecimento. E esse autoconhecimento faz por meio do silêncio, dessa viagem que devemos estar realizando constantemente em nosso íntimo, em nosso interior. Lembremos de tantos exemplos, e eu vou citar um, que é o do nosso mentor Paulo de Tarso, que foi se silenciar por 3 anos no deserto, para então encontrar qualquer elo perdido que poderia estar, que poderia haver. Ele foi no deserto silenciar a mente, silenciar a palavra, silenciar os ruídos que muitas das vezes
por falta de compreensão de cada momento, por falta de paciência, a gente provoca. E essa estadia por 3 anos no deserto fez com que encontrasse a paz que iria ser ali a motivadora, ser o ponto de partida para a sua ação, para o seu trabalho. Então, para encontrarmos essa paz, essa serenidade, é primeiro preciso silenciar, fazer o uso do silêncio, não só a meditação em nosso quarto, a oração em nosso quarto, mas também o silêncio com o outro. Saber silenciar nos momentos devidos, como foi aqui lido uma mensagem de Meimei. Saber ali entender, muitas das vezes, o barulho do outro também. Porque ao você silenciar diante do barulho do outro, você contagia. É uma resposta bem dada, o silêncio, sendo ouro, é uma ótima resposta. Então, devemos trabalhar ali o nosso orgulho para fazer o uso do silêncio nesses momentos. Então, 2 formas aqui de silêncio. O silêncio de nos comunicarmos com o outro e o silêncio para encontrar a nossa essência divina. Então, com essa mensagem, eu encerro a nossa palestra de hoje e que todos nós possamos estar entrando nessa conexão íntima, aproveitarmos a observação da natureza para encontrar o canal de comunicação com Deus, para encontrar ali as falas divinas em nosso íntimo, porque é constantemente enviado a nós respostas, sinais, intuições, caminhos para estarmos então seguindo com felicidade, porque é o que nós buscamos, né? Ser felizes. E só conseguimos essa felicidade quando estamos em paz conosco, em paz com a nossa vida, mesmo diante das aflições, porque Jesus, como foi falado na oração, né? Ele está em nossas vidas para nos consolar, para tratar o nosso coração das aflições, mas este é um mundo de provas e expiações e nós temos que passar pelas nossas dores, pelas batalhas, pelas provas e expiações constantemente, que nos provocam muitas das vezes a tristeza, né? Mas são necessárias vivenciá-las com sabedoria, com compreensão, com resignação, com renúncia e encontrando ali essa paz interior diante de qualquer momento que se apresente a nós. Que possamos ficar na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando então colocar em prática o que foi trabalhado na palestra dessa manhã. E vamos ouvir agora um hino, que é justamente um cântico muito inspirado para ter essa conexão com Deus, como ensina aqui Leon Denis, que ele sempre fala com diversas palavras, que para entrar em contato com Deus, basta entrar em contato com a natureza. E é uma das respostas do Livro dos Espíritos, quando pergunta, né? Como é possível saber ali da existência de Deus? E os Espíritos respondem que basta olhar para a natureza. Deus está em tudo. Então vamos ouvir esse hino e encerrar a palestra de hoje com alegria em nosso coração e com uma mente serena, buscando ali essa conexão por meio do silêncio.
Muito obrigada a presença de todos e que assim seja. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na sombra que abriga, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na sombra que abriga, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Oremos. Amado Mestre Jesus, conceda-nos, Senhor, a sua luz magnânima para que seja derramado sobre cada um dos que estão sofrendo dores no corpo, na alma, no espírito, no coração. Que sua falange de luz, Senhor, e seu exército de servidores do bem possam tocar o coração de todos os irmãos encarnados e desencarnados que ainda vibram no erro, para que despertem para a realidade de que o mal é o arsênico que, antes de contaminar o outro, contamina e dilacera a saúde física e espiritual de quem a emana. Visite, Senhor, todos os lares em que a desarmonia,
a violência, as presenças negativas e o desamor fixaram morada, levando paz e amor. Senhor, seja o bálsamo que abençoa e cura os doentes e obsidiados. Recorremos a Ti, Senhor, que é o médico dos médicos, rogando que toda ferida, dor e doença seja cicatrizado, amenizado e curado, trazendo a aprendizagem e a evolução ao espírito imortal. Envolve, Senhor, com seu amor todos os que tombam vítimas das drogas, as divinas claridades, os ajudem a se libertarem das hipnoses e celas mentais que os aprisionam ao vício. Jesus, seja sempre a nossa companhia. Seja sempre, Senhor, a nossa bengala. Seja sempre, Senhor, o amor aquecendo nosso coração. Seja sempre a luz, Senhor, a iluminar a escuridão do nosso caminho. Seja sempre a paz, Senhor, quando nos sentirmos angustiados. Inspira-nos sempre, Senhor, a serenidade nos momentos de dúvidas. A coragem, Senhor, para levantarmos sempre e ficarmos de pé, seguindo os seus passos. E auxilia, Senhor, o desligamento de todos os irmãos que estão prestes a desencarnar, os envolvendo com a Tua luz. Que assim seja.